Bom, agora, dificuldade número 2, vamos conjugar alguns verbos no pretérito perfeito do indicativo. Relembrando, a palavrinha para eu conjugar verbos no pretérito perfeito do indicativo é a palavrinha ontem. Então, ontem é a palavra para eu conjugar verbos no pretérito perfeito do indicativo. Observa comigo, então. Primeiro, os verbos são os mesmos. Ter, vir e pôr. Ter, vir e pôr, correto? Depois, ir e ser, eu vou colocar, ir barra ser. Ir, não separados, lado a lado, ir barra ser. Depois, vamos colocar também o verbo requerer, de novo, o verbo requerer, para que possamos debater. Muito bem. Olha só, passado, do verbo ter. Ontem eu tive, ontem tu tiveste, ontem ele teve, ontem nós tivemos, ontem vós tivestes, ontem eles tiveram. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Verbo vir. Ontem eu vim, ontem tu vieste, ontem ele veio. Ontem nós viemos, então o viemos pertence ao passado, vimos é presente. Ontem vós viestes e ontem eles vieram. Ontem eu vim, tu vieste, ele veio. Claro, depois, nós vamos ver o seguinte, depois, página 8, página 9, o que nós vamos ter de saber obrigatoriamente é conjugar o verbo ter, não pelo verbo ter, mas por razão dos derivados de ter. Obter, conter, manter. Por exemplo, o verbo vir, não pelo verbo vir, mas por razão dos derivados de vir. Um verbo que aparece muito em concurso público, derivado de vir, é o verbo intervir. Por que aparece tanto? Porque as pessoas erram. As pessoas costumam falar o seguinte, eu intervi e ele interviu, 2 erros. Porque se é eu vim e ele veio, é eu intervim e ele interveio. Um exemplo aqui, tá certo? Então a gente tem de saber estes verbos, porque depois nós vamos estudar os verbos derivados e eu preciso do domínio de vocês de ter, vir e pôr obrigatoriamente. Verbo pôr, no passado, ontem eu pus, ontem tu puseste, ontem ele pôs, ontem nós pusemos, ontem vós pusestes e ontem eles puseram. Um ponto bem importante é o seguinte, cuidado, nós não estamos acostumados a usar o tu. Então, quando usamos o tu, há uma tendência. Se é no sul do país, usamos o tu, mas com o verbo na terceira pessoa. Tu teve, tu veio, tu cantou, tu foi. O resto usa o você. Você teve, você veio, você pôs e assim vai. Mas aqui é uma exceção porque o tu não tem o S. É tu tiveste, não é tivestes. É tu vieste, é tu cantaste, é tu falaste. Por quê? Porque o S pertence ao vós. É que no presente do indicativo, são 6 tempos, todos contêm o S. Eu canto, tu cantas, S. Eu cantava, tu cantavas, S. Eu cantaria, tu cantarias, S. Eu cantara, tu cantaras, S. Eu cantarei, tu cantarás, S. Mas o único no presente do... Desculpa,
o único no modo indicativo que não tem o S na pessoa tu, é o pretérito perfeito. É o único. Então, tu falaste, tu tiveste, tu vieste. O S pertence a vós. Vós falastes, vós beijastes, vós tivestes, ok? Depois, ir e ser são iguais no passado. Iguais no passado. Então aqui, ó, de ir e ser, observa só. Ontem eu fui. Eu só saberei se é ir ou ser pelo contexto. Eu fui feliz. Ser. Eu fui ao cinema. Ir. Então, ontem eu fui. Ontem tu foste. Ontem ele foi. Ontem nós fomos. Ontem vós fostes. E ontem eles foram. Está aqui. Ok? E o verbo requerer. Observa. Ontem eu requeri. Cuidado, porque dá confusão. A gente pensa que é igual a querer, né? Eu quis, então requis. Não é. É ontem eu requeri. Nós temos um capítulo à parte para estudar o verbo requerer, que nós vamos estudar. Ele é o ponto das dificuldades. Ele é o ponto número 10, então depois eu retomo o requerer de forma específica. Então, por enquanto, só conjuga. Ontem eu requeri, ontem tu requereste, ontem ele requereu, ontem nós requeremos, ontem vós requerestes, e ontem eles requererão. Então, não existe requiseram, por exemplo, requereram mesmo. Assim mesmo é a conjugação do requerer. Muito bem, muito bem, muito bem.